Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Gostaria de saudar você que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo ele está sendo gravado diretamente da Igreja Batista Betel Independente, em Fortaleza. E ele está servindo para que as famílias possam estar louvando e bendizendo ao nosso Deus em forma de culto ao seu nome. Eu gostaria de convidar você a, durante esse vídeo, seguir todo ele. Nós vamos ter aqui leituras, cânticos e também a mensagem do nosso Deus, trazida através do pastor Silas. E eu gostaria, para poder iniciar esse momento, fazer uma oração. Convido você a ficar em reverência, poder orar juntamente comigo para esse momento que nós vamos ter aqui agora. Oremos. Santíssimo Deus, grandioso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome e agradecer, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, Senhor, agora glorificar o Teu santo nome através desses louvores, através da Tua palavra e também, Senhor, através da Tua pregação. Nós queremos, ó Deus, agradecer pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, ó Pai. Ele que foi suficiente para pagar todos os nossos pecados. Ele, ó Pai, que sofreu e morreu, mas também que ressuscitou. Essa é a nossa esperança, Senhor, que um dia também nós o veremos face a face e nós teremos também, Senhor, uma nova vida em comunhão eterna ao Teu lado do Teu Filho Jesus, de todos os santos, louvando e Te glorificando para todo sempre. Nós te pedimos, nós choramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos agora iniciar os nossos cânticos, louvores. Convido você a também louvar a Deus juntamente conosco. E para essa direção eu convido aqui à frente o irmão Hamilton. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para podermos louvar ao Senhor, mesmo que seja assim de uma forma remota. Então convido os irmãos que, por favor, abram seus cantores para o hino de número 15, Exultação. Hino do cantor cristão de número 15, Exultação. Concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou Jesus, pois o preço pagou. Exultai,
convida ao rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos continuar louvando ao nosso Senhor, e agora com o hino de número 60, Coroai. Hino do cantor cristão, número 60, Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória coroai, ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vis milhões, com glória, 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 glória com glória coroai. Amém, meus irmãos. E vamos dar continuidade. O irmão Silas Júnior retornará aqui. Nós já tivemos esses dois hinos introdutórios do nosso louvor ao nosso Deus. E eu gostaria agora de fazer uma leitura
que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Pelo nosso calendário cristão, esse fim de semana é marcado pela Páscoa e nós queremos louvar o nosso Deus pela sua profecia dada na sua palavra e que ela foi cumprida. Cristo Jesus veio ao mundo, viveu aqui e padeceu, mas salvou a todos através do seu sacrifício e principalmente através da sua ressurreição. Ele venceu a morte e nos deu de graça com isso a nossa salvação. E o profeta Isaías, ele deu essa profecia. Capítulo 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa leitura. Santíssimo Deus, amado Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelas tuas misericórdias, ó Pai. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E nós queremos ainda mais, principalmente, te agradecer pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Ele que deixou o seu reino, a sua glória, para viver nessa terra, Senhor, não como um rei, mas como um servo, servindo principalmente a Ti e também aos seus irmãos. Nós te agradecemos, ó Deus, e te rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie, ó Pai,
a trilharmos os caminhos que o nosso Senhor Jesus trilhou. Ele que se entregou para morrer, ó Pai, em nosso lugar. Que esse sacrifício esteja a cada dia vivo em nossas mentes. Que nós possamos, Senhor, nos alegrar, nos regozijar, porque nós não merecíamos isso, Senhor, mas o Senhor nos deu totalmente de graça. Nós assim te oramos, te pedimos e te rogamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Dando continuidade a essa programação, eu gostaria de, mais uma vez, fazer como já tenho feito, esse momento de oração, intercessão a Deus pelo nosso país, pelo nosso estado, pelos nossos irmãos. Nós temos vivido tempos difíceis, mas o Senhor tem sido conosco. Queremos agradecer a Deus pelo sustento. Queremos pedir a Deus que nos mostre uma maneira de ajudar aqueles que necessitam e que dessa forma possamos ser luz nesse mundo. Então convido você a mais uma vez fazer uma oração e se colocar perante Deus em agradecimento, em disposição para ajudar todos aqueles que necessitam e também agradecer a Deus pelas suas misericórdias em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos, ó Pai, glorificar e exaltar o teu santo nome, porque o Senhor tem nos sustentado, não apenas espiritualmente, mas também, Senhor, fisicamente. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia, tem nos dado o calçar, o vestir. Te rogamos, ó Pai, para que essas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas possam, Senhor, também ser transmitidas a todos aqueles que necessitam, através de cada um de nós. Nós te rogamos pela Igreja Batista Betel, cada uma dessas famílias, ó Pai, visita intimamente cada uma delas e toca, Senhor, em seus corações a repartir a tudo aquilo que temos, a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. O poder, Senhor, é assim como a igreja primitiva, onde todos tinham tudo em comum. Não tinham o que era propriamente seu, mas sim cada um se preocupando com o outro. Nós te pedimos para que aquele sentimento também possa estar no meio dessa igreja, ó Pai, para que assim nós possamos te servir da melhor maneira possível. Essa é a minha oração, esse é o meu agradecimento, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Dando continuidade aos nossos cânticos, louvores, eu vou convidar mais uma vez o irmão Hamilton. Ele vai dirigir os cânticos congregacionais. E logo após os cânticos, nós vamos ter a mensagem do Senhor trazida através do pastor Silas. Então, vamos louvar o nosso Deus. Pois bem, meus irmãos, vamos dar continuidade louvando ao nosso Senhor com alguns cânticos espirituais. E o primeiro desta noite tem por título Porque Ele Vive.
continuidade, nós vamos louvar agora o hino, o cântico espiritual Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém, meus irmãos. E agora nós vamos louvar com o hino Tu és soberano. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu
és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém, meus irmãos. Eu passo a palavra agora ao pastor Silas, que nos trará a mensagem desta noite. Uma boa noite, meus queridos, amados ouvintes. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. É uma grande alegria podermos nos reunir aqui para louvarmos, bendizermos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e especialmente nesse dia de domingo, primeiro dia da semana, e sem esquecer, não é, irmãos? Hoje, no calendário do nosso país, se comemora a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes nos reunimos neste domingo em um café da manhã, aqui todos juntos na igreja, para agradecer a Deus pela grande vitória do seu Filho Jesus Cristo, vencendo a morte e nos garantindo a vida eterna pelo seu nome, no seu sacrifício e na sua ressurreição. Há nas Escrituras Sagradas todo um capítulo que o apóstolo Paulo dedicou a tratar deste tema da ressurreição. Ele fala da ressurreição em vários aspectos, da sua importância, e eu gostaria de hoje convidar os meus queridos irmãos, amigos, ouvintes, e por que não dizer telespectadores, né? Já que agora estamos pelo YouTube falando, então, através desse instrumento tão importante. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias para a primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. E gostaria de ler dos versículos 1 a 19. É um texto um pouco longo para a televisão, para este momento aqui, porém, é um texto fundamental, um texto muito importante das Escrituras Sagradas. Aliás, toda a Escritura é importante, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, não é verdade?
mas especialmente nesse dia de hoje com relação ao tema. Vamos ler então, irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Porque antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por testemunhas falsas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que é lida para os nossos corações. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus como sendo a base, ou como sendo aquela que nos levará a uma plena convicção de certeza e de ressurreição, também como servos de Deus. Mas antes de chegarmos aí, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, as suas atenções, sobre como Paulo inicia esse texto. Ele faz uma lembrança, e veja que ele usa sempre a Escritura como autoridade. Ele vai falar sobre o evangelho que ele anunciou, segundo as Escrituras, sobre a morte de Cristo, vicária, substituta da nossa morte espiritual, segundo as Escrituras, e sobre a própria força que a ressurreição tem com relação
aos nossos pecados e à nossa vitória contra o pecado, pois o agrilhão do pecado é a morte. E Cristo Jesus é o antídoto contra a morte espiritual de todos nós. Ele diz: irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, e o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Veja que o evangelho não é apenas uma doutrina para se ouvir, para se crer e então viver qualquer tipo de doutrina ou de conhecimento ou de vida. O evangelho é uma mensagem para ser crida e vivida. O apóstolo Paulo, no outro texto, ele diz: desenvolvei a vossa vocação. Ou seja, nós precisamos viver essa fé que recebemos, que cremos. Ele diz: pois é por ele, por este evangelho, que sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. O evangelho garante salvação aos que vivem o evangelho, aquele que crê e obedece. Aliás, nós temos um hino muito bonito no Cantor Cristão, que diz assim: crer e obedecer. Essa é, sem dúvida nenhuma, a caminhada, a corrida de todos os crentes. E ele continua: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Essa mensagem do evangelho, consequentemente da ressurreição, que é o que ele vai falar no desenvolver do seu texto, neste capítulo 15, ele diz: é uma mensagem autêntica. Eu recebi de Cristo. Não é uma ideia pessoal do apóstolo Paulo, não é uma filosofia, não, é um mandamento e uma verdade vivida. Então precisa que cada um realmente creia e viva esta mensagem. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Interessante como o apóstolo Paulo, ao tratar sobre esse assunto tão importante das Escrituras Sagradas, que é a ressurreição, ele começa como uma testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus, autêntica e biblicamente inserida no contexto da mensagem. Aí ele, depois de falar sobre essa sua verdade vivida, pregada, ensinada, então ele passa a falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, ele vai falar sobre evidências da ressurreição do Senhor Jesus. Ele diz assim no versículo 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É interessante como o apóstolo Paulo baseia toda a mensagem na Escritura Sagrada. Lá à frente, quando ele escreve a carta ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para o entendimento da palavra de Deus, certamente. E ele continua agora com as evidências da ressurreição do Senhor Jesus. Apareceu, versículo 5, a Cefas. Cefas aqui, no caso, é Pedro, né? Ele coloca Pedro como sendo a primeira testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Aí ele diz: depois, os 12 apóstolos. Todos os apóstolos são testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. E depois ele diz: foi visto ainda mais, versículo 6, por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora,
porém alguns já dormem. Interessante essa colocação do apóstolo Paulo. Ele diz: foi vista por Cefas, foi vista pelos 12 apóstolos, aliás, pelos 12, ele usa só essa expressão. Lá na frente ele vai falar 12 apóstolos, mas agora ele usa só essa expressão. Foi vista pelos 12. Depois ele diz: foi visto por mais de 500 irmãos. Alguns já partiram, mas ainda há muitos que sobrevivem. Aí, finalmente ele diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde. Também foi visto pelos apóstolos. E no versículo 8 ele diz assim: afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo aqui deve estar se referindo ao seu encontro com o Senhor Jesus. Quando o Senhor se revela a ele, diz: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não conhecia, ele diz: quem és tu, Senhor? Paulo narra aqui dizendo: depois, a mim. Ele diz como um que fora de tempo, no sentido de que esse tempo aqui é que ele não estava junto com os outros apóstolos, mas ele viu o Senhor Jesus vivo, ressuscitado. E então ele diz: porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Interessante, o apóstolo Paulo coloca aqui parte da sua vida, quando o zelo realmente o levava a perseguir a Cristo e aos cristãos de forma em geral. Paulo, como judeu, realmente muito conservador e querendo viver o judaísmo, ele perseguia tudo que fosse contra o judaísmo. E Jesus Cristo, na sua mensagem, aparentemente, ele parecia ser inimigo do judaísmo. Foi acusado de quebrar o sábado, foi acusado de não jejuar, e muitas outras coisas. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, nesse seu zelo pelo evangelho, perseguindo a estes que, se dizendo judeu, não agiam como judeus, ele então perseguiu. E aqui ele fala disso: não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Depois de falar sobre esse seu momento de vida, ele então no versículo 10, ele fala da graça de Deus. Ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É interessante que nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo, depois de se revelar como alguém que não seria digno da salvação, não seria digno da graça de Deus, não seria digno de se encontrar com Jesus, o Filho de Deus, ele diz: pela graça de Deus, eu me encontrei, eu vi o Senhor Jesus me falou, o Senhor Jesus me enviou na missão de pregar o evangelho. E olha, não quero ser mais do que ninguém, porém trabalhei muito mais do que todos, porque o meu desejo era ser fiel àquele que me enviou. Ele então, no versículo 11, ele diz assim: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Veja que o evangelho, ele deve ser uma mensagem única. Um não prega de um jeito, outro prega de outro, um ensina a sua maneira de pensar, outro ensina a sua visão, a sua interpretação. Paulo faz questão de dizer: todos nós somos testemunhas de Cristo Jesus, somos testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Agora então ele vai tratar com a igreja de Corinto sobre o problema que estava acontecendo naquela igreja. E sabe qual era o problema, irmãos?
é que eles haviam sido ensinados que não havia ressurreição de mortos, que os mortos não ressuscitavam. Eu fico pensando, como isso pode ter chegado até aqueles irmãos? Aqueles irmãos que foram doutrinados pelo apóstolo Paulo. Agora alguém chega e diz, não há ressurreição de mortos. Não, essa vida é só essa aqui mesmo. Não existe outra vida além dessa. Vamos vivê-la, vamos gozá-la, vamos buscar isso aqui, porque isso é o que temos. Não existe essa outra dimensão lá, e ninguém sabe, não há como se saber. O apóstolo Paulo, então, essa é a razão que ele começa falando de uma maneira sistemática. Quantos viram ao Senhor Jesus? Quem viu? Como é importante, como ele viu, até chegar a esse ponto em que ele vai tratar com a igreja sobre a questão da existência ou não existência da ressurreição do Senhor Jesus. Veja o que ele diz no versículo 12. Ora, ele começa com essa interjeição: como pode? Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? A ressurreição é fundamental, meus irmãos, é base da nossa fé. A ressurreição é fato que não podemos jamais deixá-lo ao lado. Não é um fato acessório, pelo contrário, é um fato principal, é a base da fé cristã. Nós pregamos todos isto. Como é que vocês recebem alguém que ensina que não há ressurreição? Se não há ressurreição de mortos, veja o versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Veja a que ponto essa mensagem que vocês receberam contradiz o que nós pregamos desde o princípio. Aí então a gente vê a razão dessa argumentação de Paulo. O evangelho que recebi foi de Cristo Jesus, por isso entreguei para vocês. Cristo Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura Sagrada. Essa base aqui é fundamental para Paulo desenvolver a sua argumentação. E ele vai fazê-lo. Veja o versículo 14. Aliás, 13, desculpe-me. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ou seja, queridos irmãos, o cristianismo é a única religião, se pudermos chamar de religião, mas a única doutrina no mundo que prega a respeito da ressurreição. Prega que Cristo não foi vencido pela morte, Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. A mensagem da ressurreição é o fundamento da nossa pregação. É isso que Paulo está dizendo. Ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Para que pregarmos num Deus que foi vencido pela morte? Por que dizermos a você para crer num Deus que está morto, que não está vivo? Não, seria vã essa mensagem. E ele dá um passo ainda mais adiante: e vã a vossa fé. Já pensou? Tudo que nós pregamos foi vã, ou foi em vão. Tudo que você recebeu, tudo que você creu, tudo que você desenvolveu na sua vida, também é vã, se não há ressurreição. E ele ainda aprofunda mais esse argumento dele, quando no versículo 5 ele diz assim: não só é vã a mensagem, não só é vã a vossa fé, mas todos nós somos testemunhas falsas. Todos estes que eu acabei de listar aqui, Cefas, os 12, os mais de 500 que viram o Senhor de uma só vez, Tiago, os apóstolos, eu também, somos todos nós mentirosos.
Somos falsas testemunhas. Olha o que ele diz no versículo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo o que vocês agora estão crendo, ou que estão ensinando a vocês, que não há ressurreição de mortos. Se ninguém ressuscita, Cristo também não ressuscitou. Veja como a ressurreição, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, querido irmão, prezado ouvinte, não faz sentido algum sem a nossa esperança eterna, sem a nossa perfeita e absoluta convicção de que viver é viver em Cristo Jesus. Viver não é viver 70, 80 anos, como o salmista diz, que o mais é canseiro e enfado, mas viver é viver na expectativa de Cristo, neste mundo e para toda a eternidade. Isso é fundamental à fé cristã. O apóstolo Paulo, ele ainda continua firmando, e agora ele vai concluir parte do seu raciocínio e do seu argumento sobre a ressurreição. Ele diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, versículo 16, também Cristo não ressuscitou. Agora ele repete o mesmo argumento da pregação do evangelho, consequentemente da fé cristã, se não houvesse ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis vós nos vossos pecados. Agora aqui é o argumento que eu acho um dos mais fortes que Paulo diz. Não crer na ressurreição é permanecer nos pecados. Não crer na ressurreição é permanecer na condenação. Precisamos ter essa consciência de que a ressurreição é fundamental. Sabe, irmãos, infelizmente, nós só falamos muito mais sobre a ressurreição nesse período, no período de Páscoa. E eu me sinto, de uma certa forma, culpado a mim mesmo também, com relação a isso. Como tenho pregado pouco sobre a ressurreição, falado sobre a ressurreição, às vezes num corinho que cantamos, numa situação muito específica, mas não como deveríamos fazer. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos viver Cristo vivo e ressuscitado. E não viver ou não crer nisto é permanecer nos pecados. Ou seja, o salário do pecado é a morte, permanecer na condenação. Mas não é assim que a Escritura nos diz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa, querido irmão. O versículo 18 e 19, que nós vamos encerrar, ele diz: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo agora vai fundo. Não só nós não temos vida, permanecemos nos nossos pecados, mas quer saber de uma coisa? Todos os outros que morreram antes de nós, mas não são todos apenas que nós conhecemos, que eram nossos irmãos em Cristo, é todos mesmo. Abraão, Davi, Isaac, Jacó, todos, eles pereceram, eles não estão com Cristo. Moisés, Elias, eles não estão com Cristo. Vocês estão vendo, queridos irmãos, o quanto é importante a doutrina da ressurreição, fundamental para a nossa fé. Não existe fé em nós sem ressurreição. Finalmente ele diz: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os homens mais infelizes de todos os que existem neste mundo, especialmente nós que cremos.
É interessante agora, Paulo faz a conclusão no versículo 20, que eu não li e deixei para ler agora. Mas de fato, agora Paulo não vai fazer uma argumentação retórica, ele vai falar do seu sentimento, do seu coração, da sua fé. E é isso que precisamos fazer, irmãos. Ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, Adão, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos, Cristo. Versículo 22, pois assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Querido, que neste domingo, como sendo o primeiro dia da semana, o primeiro dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, mesmo não sabendo exatamente se foi hoje no dia 4 de abril? 4 de abril, né? Então veja, irmão, isso até muda, né? No nosso calendário, às vezes é uma data, às vezes é outra. Então nós não estamos aqui comemorando esse dia 4 de abril, não. Nós estamos comemorando, e deveríamos fazer isso todos os dias, e muitos de nós fazemos, um Cristo vivo, vencedor da morte, triunfante na cruz do Calvário, vivo e concedendo vida eterna a todo aquele que crê no seu nome. Que Deus vos abençoe, queridos irmãos, e eu gostaria de encerrar como sempre temos feito, lá em Números capítulo 6, versículos 24, 25 e 26, a bênção arônica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Querido irmão, prezado ouvinte, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém e amém, em Cristo Jesus. Pois bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui e nós vamos, para encerrar o culto desta noite, entoar um louvor muito conhecido de todos nós, que tem por título O Rei e o Ladrão. E eu convido a todo mundo que estiver aí em casa, que por favor neste momento fiquem de pés, para que a gente possa louvar ao Senhor, cante bem firme e bem forte, esse louvor que tem uma letra tão marcante, O Rei e o Ladrão. Cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Esforço, contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros me davam amor.
Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor, nosso Redentor. Amém. Eu passo a palavra novamente ao irmão Silas Júnior. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa gravação. Esse vídeo que nós estamos transmitindo em louvor ao nosso Deus, principalmente por esse dia nós estamos relembrando a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição. Nós queremos dizer que você que está nos assistindo, se você ainda não tem a certeza de que Cristo morreu e ressuscitou, trazendo assim a vitória sobre o pecado, sobre a morte, você tem a oportunidade de reconhecer que Jesus é o único caminho, o qual nos liga ao nosso Deus, Criador e sustentador de todo o universo. Então você tem a oportunidade de conhecer mais desse Jesus que morreu no seu lugar para lhe dar a oportunidade da salvação. Então você pode se entregar a Ele. Você pode entrar em contato através desse canal, através de outras pessoas, talvez você conheça, e assim entregar a sua vida nas mãos de Cristo. Nós vamos fazer uma oração encerrando esse momento. Oremos. Santíssimo Deus, grandioso, bondoso Pai, nós queremos louvar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Te agradecemos eternamente, ó Deus, pelo sacrifício do Teu Filho. Ele, Senhor, que foi moído e traspassado pelas nossas iniquidades, mas trouxe, Senhor, a paz e todo pecado que estava, Senhor, trazendo a ira a Ti, foi, Senhor, deixado na cruz através do Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, porque nós não poderíamos pagar esse preço, mas o Teu Filho Jesus, Ele pagou e nos deu, Senhor, completamente de graça essa salvação. Nós Te rogamos por todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um deles, que se assim for da Tua vontade, eles possam, ó Deus, se colocar diante de Ti, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja trabalhando no coração de cada um. Assim nós choramos, nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.